Quem foi Kuvalayananda? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é a minha escola de yoga online, assim como esse canal aqui do YouTube também perfil nas redes sociais. E aqui no YouTube eu estou trazendo uma série de vídeos sobre grandes nomes da história do yoga, né? No vídeo passado eu já falei sobre Krishnamacharya, que é o professor que dá origem à linhagem de professores que eu sigo hoje, e hoje eu queria trazer um outro nome muito importante para a história do yoga como a gente entende hoje, que é o Swami Kuvalayananda. Ele também é importante para a história do yoga do Brasil, eu vou falar sobre isso, vem comigo. Bom, Kuvalayananda nasceu, na verdade, com o nome de Jagannath Guni, na verdade, em 1833, tá? Ele nasceu numa cidade pequena, tá? Chamada Dabhoi, no estado de Gujarat, tá? Numa família bem humilde, e ele ficou órfão aos 14 anos, tá? Ele não teve uma infância nem um pouco simples, e sempre foi um menino interessado pelos estudos, né? Então ele sempre quis estudar, e ele contou com a ajuda e com a caridade de algumas pessoas, e por causa disso ele pôde estudar, né, quando era criança. O ensino médio ele acabou se mudando, ele foi para Pune, que era uma cidade bem maior, e lá ele foi estudar numa escola particular, ainda com a ajuda e com a caridade de muitas pessoas, tá? E dentro do ensino médio, né, claro, o relacionado com o ensino médio de hoje em dia, ele começou a se inspirar muito, ele começou a gostar muito da matéria sânscrita, né? Ou seja, da língua sânscrita, dos textos sânscritos, ou seja, dos grandes épicos, dos textos da tradição védica, os textos ritualísticos. Ele começou a estudar muito e se interessar muito por essa matéria que, coincidentemente ou não, era uma matéria que nutria muito ele de conhecimento, né? De conhecimento a respeito de como a cultura dele funcionava. Depois disso, né, ele foi para a Universidade de Baroda, né? Nessa universidade, ele, imagina, um jovem, né, na universidade, entrando na universidade, começando toda aquela pujança jovem. Era um momento histórico em que a Índia estava buscando um movimento de libertação da invasão britânica, né? Então tinha toda essa pujança ali de jovens que queriam uma revolução para que eles se libertassem desse império britânico que que impunha valores orientais dentro da cultura indiana, né? E dentro desse movimento ele começou a ver, peraí, galera, ele começou a olhar em volta para os amigos e falou, galera, eu acho que beleza, eu também quero fazer a revolução, mas eu acho que se a gente quiser fazer uma revolução mesmo, a gente tem que entender um pouquinho sobre guerra, sobre luta, sobre as armas, né? Ele começou a ver que existia essa vontade, essa volúpia, esse fogo no movimento jovem, mas não tinha necessariamente o conhecimento que era necessário para conseguir fazer uma revolução nesse nível, né? Nesse momento, por causa dessas buscas, ele começou a realmente buscar, né, professores de artes marciais, professores de luta, professores de performance física, não, de condicionamento físico, professores mestres das armas. Nesse movimento, ele conheceu quem veio a ser o seu primeiro mestre, né, que a gente pode chamar de Raja Raktamunika, tá? Raja Raktamunika era um grande mestre de armas e que tinha um centro de estudos de luta, né, de treinamento físico para os jovens. Ele foi lá e durante um tempo ele ficou pedindo para estudar com esse professor, né? Talvez você saiba que na Índia não é só você chegar lá, eu quero estudar com você, você tinha que provar que merecia estudar com a pessoa. Então, Jagannath Guni, né, nessa época, ele ficou pedindo um tempo para estudar com o Raktamunika, até que um dia, em 1907, Raja Raktamunika aceitou Kuvalayananda, que na época era Jagannath Guni ainda, né, para estudar com ele. E ele começou a estudar bastante, a fazer as aulas de condicionamento físico, aula de luta, aula de armas, né, de como manejar as armas. Só que Raktamunika, ele era um grande praticante também de asanas, tá? E além de praticante de asanas, esse mestre ele era um grande curandeiro. Ele tinha uma especialidade que ele conseguia consertar ossos quebrados. Ele sabia fazer tala, ele sabia fazer curativos, ele sabia propor protocolos de cura, né, para pessoas que tinham ossos quebrados. E então, né, o Guni, nessa época, o Kuvalayananda, né, ele começou a se inspirar muito nisso. Nessa época,
os estudantes, eles iam para esses centros de estudo, né? E eles faziam o que a gente chama de Guru Seva, ou seja, eles prestavam serviços para essa instituição, né? Eles não pagavam, mas ao mesmo tempo eles prestavam serviços e usufruíam e desfrutavam das aulas e dos ensinamentos, né? Como o Jagannath Guni, ele era um cara muito estudado, ele se especializou no sânscrito, na leitura, na escrita, ele começou a ser um escrivão da instituição, né? E ele começou a acompanhar muito o mestre dele e começou a aprender muito, né? De fato, ele começou a aprender. Ele via como que o mestre dele passava as orientações para cada aluno, como que ele passava os protocolos de cura para cada pessoa que chegava lá com ossos quebrados, né? E nisso ele começou a ver, caramba, existe um movimento nisso que esse cara está fazendo que é de cura. E até que um dia ele sofria muito de febre, de tosse, de resfriado, ele tinha, de fato, uma saúde mais frágil, né? Ele foi consultar um médico, o médico foi lá, consultou ele e falou, olha, você tem uma saúde muito frágil, você tem que tomar cuidado. E ele foi, falou isso pro mestre dele, e o mestre dele passou, então, um protocolo de asanas para que ele cuidasse do corpo físico. E não à toa, ele começou a fazer esses protocolos e rapidamente ele começou a ver um grande incremento na saúde, na força física, na disposição dele, né? Ele começou a ter muito mais disciplina nas práticas de asana, ele começou a ver o corpo dele indo para um lugar que ele nem imaginava que poderia ser, e ele foi vendo como aquilo tinha uma potência gigante. E aí começou a vir um questionamento nele, né? Eu quero ser guerreiro ou eu quero curar as pessoas? Porque beleza, eu entendo que o movimento revolucionário é importante, mas eu tô vendo um potencial aqui que eu nem sabia que tinha e que eu me interessava, né? E aí ele começou a ter essa vontade de entender um pouquinho mais esse processo de cura que esse grande mestre dele trazia. Então, a partir daí, ele migrou, ele se mudou, né, para um lugar chamado Gandesh Education Society, que era um lugar em que tinham vários jovens juntos ali, e esses jovens estavam praticando e desfrutando, né, daquela pujança juvenil, assim, da juventude, né, para que eles pudessem cada vez mais ir para um lugar de estarem prontos para tal revolução. Então ele ainda estava nesse movimento revolucionário, né? E ele começou, como ele já tinha uma liderança e tinha uma certa experiência nesses movimentos, ele começou a passar diferentes práticas físicas, diferentes movimentos, diferentes asanas, ele começou a trazer muito conhecimento sobre o nacionalismo, né, de valorizar a cultura local, e a partir daí ele começou a ver, caramba, eu quero conseguir explicar isso que eu vejo de resultado, né? Ou seja, ele começou a ver que essas coisas que ele ia propondo tinham resultados. Para muito além de um aspecto místico, ele via, faz isso que dá certo. E ele começou a a buscar, cara, como é que eu explico isso? Então ele começou a pensar, como é que eu consigo explicar cientificamente isso que eu estou fazendo e eu vejo acontecer, né? E aí, não foi à toa que 10 anos depois que ele começou a estudar com o Raktamunika, né, em 1917, ele escreveu o seu primeiro artigo, teoricamente um artigo científico, né, no Mimamsa Journal, que era um artigo que ele chamava de Kaivalyadham, né, que muito tempo depois, a gente vai ver isso, veio se tornar o nome do centro de pesquisa e de estudo dele. Ele escreveu esse artigo científico começando a mostrar como as práticas do yoga tinham um resultado que poderia ser medido. A partir desse estudo, né, ele começou a realmente receber alguns cientistas começaram a olhar para isso com um certo interesse e ele começou a querer se aprofundar mais, né? Ele falou, cara, eu preciso estudar yoga agora, eu preciso entender mais fundo isso que eu aprendi por alto com o Raktamunika. E nessas buscas deles ele conheceu o que veio a ser o mestre dele de yoga, né? Madhav Dasi, né? Ou Madhav Dasji, que é como ele chamava, né? Que esse sufixo de é um sufixo de um enaltecimento carinhoso, né? Mas então, Madhav Das morava numa caverninha, assim, no meio da floresta, e ele aceitou, né, o Jagannath Guni, Kuvalayananda, para estudar com ele, e começou a mostrar para ele todas as práticas de yoga consideradas mais avançadas, né? Técnicas muito mais profundas, que mereciam uma investigação muito maior, um preparo muito maior, e Jagannath Guni foi indo fundo, foi se mostrando um grande discípulo, até que um dia Guni chegou para o Madhav Das e falou, me mostra o que é isso, o que é resultado, o que isso aqui vai me gerar, né? Aí ele falou, beleza, vem amanhã, mais ou menos no pôr do sol, que eu vou te mostrar o resultado disso. E aí no dia seguinte, né, Jagannath Guni, Kuvalayananda, foi lá encontrar o mestre dele, ele falou, vem cá,
Aí o que a história conta é que era um dia de noite de lua cheia, assim, lindo, eles começaram a caminhar pela floresta, até que o mestre dele apontou, olha lá, olha o resultado. E ele mostrou um mestre, né, yogi, assim, em samadhi, né, numa absorção profunda, num estado de iluminação, que é como se chama, né, que é um estado difícil de descrever, nem é pra gente descrever, mas um estado que ele estava lá numa absorção completa. E aquilo encantou muito com o Valayananda, né? E ele falou, cara, eu preciso aprender mais disso, eu preciso ir mais fundo nisso. De tanto que ele foi fundo, né, ele foi de fato iniciado no yoga por esse mestre, e em 1920 ele assumiu o nome de Kuvalayananda, né? Então, antes de Jagannath Guni, agora em 1920, ele oficialmente se nomeia como Kuvalayananda, quer dizer, o mestre dele dá esse título para ele, e o mestre dele ainda dá uma missão para ele. Ele falou: a sua missão é mostrar para o mundo como essas técnicas têm realmente benefícios para a humanidade. Essas técnicas podem salvar o mundo. E nisso, então, Jagannath Guni, que agora já é Kuvalayananda, né, voltou para a sociedade, que ele estava um pouco afastado, e ele falou, cara, agora eu quero então criar um lugar ou um espaço em que eu junte esse conhecimento oriental com o ocidental, ou seja, o conhecimento tradicional da Índia, que era muito visto como algo místico, com um movimento ocidental, que era das ciências, né, das provas, das coisas. Ele falou, cara, dá para provar isso, porque eu consigo ver e a gente só precisa conseguir medir isso, né? E aí no começo não deram muita bola para ele não, né? Ele falou, cara, eu quero fazer um lugar em que a gente vai poder fazer estudos científicos, experimentos com as práticas de yoga para a gente poder provar o valor científico. E a galera ficou, cara, você está viajando um pouco, para que você está fazendo isso, né? Então ele começou a ser meio que jogado para escanteio, até que um dia ele falou, cara, eu acho que eu vou ter que fazer isso eu mesmo. E aí ele pediu emprestado 5.000 rúpias e comprou uma máquina de raio-x. Né? Olha que interessante. Comprou uma máquina de raio-x, chamou alguns técnicos de radiologia, né? Especialistas na utilização dessas coisas, né? E ele começou a fazer diversas práticas, né? E usando aquela máquina de raio-x para ver o impacto delas de fato no corpo fisiológico, né? Ele começou com muitas práticas voltadas para o sistema digestivo, né? O que a gente chama hoje de Uddiyana Bandha, Naulikriya, e começou a mostrar o impacto dessas técnicas que antes eles eram um estudo empírico, né? Ou seja, de experimentação da vivência ali, e ele começou a mostrar o impacto daquilo fisiologicamente, o impacto daquilo no sistema nervoso, no sistema circulatório, na respiração, na qualidade física mesmo, quanto aquilo pode aprimorar a digestão, quanto aquilo pode aprimorar a absorção de nutrientes. Quando ele começou a ter essas provas, né, aí a comunidade em volta começou a, nossa, isso aqui é interessante, né? Então, a partir do empréstimo e do investimento de outras pessoas que estavam junto dele, em 1924, em Lonavala, ele finalmente conseguiu fundar esse Instituto de Kaivalya Dhamma, né? Que foi o primeiro instituto oficial de pesquisa sobre o impacto científico, né? Quer dizer, o impacto físico e fisiológico das técnicas do yoga com embasamento científico. Né? E com isso, a coisa começou a acontecer. Ele começou a fazer diferentes experimentos com diferentes técnicas, começou a provar isso, a ponto de universidades estadunidenses e europeias procurarem ele falando, vem pra cá para você continuar os seus estudos aqui. E com o Valayananda nessa época ele falou, não, esses estudos são da Índia e ficam na Índia. E aí a coisa começou a acontecer muito. Aí ele começou a chamar outros professores, chamar praticantes, estudiosos, ocidentais e orientais, começou a botar todo mundo ali no mesmo bolo e começou a fazer práticas técnicas, ensinos e investigações, né, e suposições científicas, e foi embora, assim, na parte de provar, de tentar provar os benefícios físicos e mentais das práticas de yoga. Quando ele começou a ver que os estudos dele estavam sendo muito robustos, ele começou a querer ir para um lugar mais delicado ainda. Ele começou a querer estudar não as práticas físicas, e sim as práticas de pranayama. Ele falou, eu quero começar a mostrar o invisível, ou seja, tornar visível o invisível, tornar o sutil palpável, né? Então ele começou a investigar muitas práticas de pranayama, não é à toa que a linhagem de Kuvalayananda, né, que o meu grande amigo Marquinho Rojo e o pai dele, o Marcos Rojo, são pessoas que carregam essa linhagem, tá? Então, por isso que eu falei que Kuvalayananda foi muito importante para a história do yoga do Brasil, porque o Marcos Rojo, né, o pai do Marquinhos Rojo, meu grande amigo, ele foi estudar com
com a linhagem de Kuvalayananda e trouxe esse conhecimento para cá. Quem faz as aulas do Marco sabe que ele vai muito fundo nos pranayamas, que foi um estudo que Kuvalayananda de fato foi muito fundo, né? Até que, em 1934, o próprio governo indiano reconheceu toda essa importância da história de Kuvalayananda e cedeu para ele um espaço em Mumbai para que ele pudesse construir um centro ainda maior e para que as pesquisas e o ensino dele pudesse ser ampliado e ser oficializado como um ensino muito importante para a história do yoga na Índia e consequentemente no mundo. Tá? Kuvalayananda veio a falecer, a desencarnar em 1966 e ele deixou no quadro, no quarto dele, um dizer que eu me permito ler aqui. Os sábios que olham para o seu interior adquirem paz permanente. Devemos aceitar nossos caminhos sem perdermos o nosso coração. Muito lindo, né? Bom, mais um vídeo dessa série que eu tô amarradão de fazer, né? Essa série veio a partir de uma provocação de uma aluna minha e que eu aceitei, então tá sendo muito lindo porque eu tô tendo que estudar a fundo esses grandes mestres, né? Eu conhecia bastante a história de Krishnamacharya, mas os outros nomes que eu vou trazer aqui, né? Eu tive que começar a estudar mais do que eu já tinha vasculhado de maneira mais superficial, né? Agora eu tô tendo que ir mais fundo e eu tô ficando cada vez mais encantado com esses personagens. Então me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você acha que essa série tá sendo legal, se você tem alguma sugestão, até de nome, pra gente trazer aqui. Eu já tenho diversos nomes que estão na minha mente e eu vou trazendo aos pouquinhos. E claro, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, segue o canal e ative o sininho para você ficar sabendo dos próximos. Lembrando que a gente lança vídeos novos aqui todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã. E, além daqui do YouTube, né, a gente tem um perfil nas redes sociais, quer dizer, no Instagram, que tá aqui, @yogalaya_, tá? Lá a gente lança conteúdo novos todos os dias, conteúdos mais simples e mais rápidos, né, para que a gente possa se nutrir com esse conhecimento de maneira diária. A gente tem muito mais interação também, então eu abro caixinha de pergunta, você pode me perguntar e a gente troca bastante, então é uma forma da gente se manter mais conectado, beleza? Mas caso você queira ir mais fundo ainda nesse estudo comigo, né, eu tenho uma escola online, o Yogalaya. Se você quiser conhecer, o link tá aqui, escola.yogalaya.com.br. Lá a gente tem aulas práticas e teóricas, como eu falei, a escola é online. Todas as aulas acontecem ao vivo, mas elas ficam gravadas, tá? Então você sempre tem como tá ao vivo comigo e eu te vejo, você me vê, a gente tem uma troca muito legal, pode trazer dúvidas, eu trago correções. Se não, as aulas ficam gravadas e você pode ver sempre aonde você quiser, no jeito que você quiser, da forma que você quiser, pode estar de pijama, pode estar nu, pode estar da forma que for mais interessante para você. Isso é um benefício que eu acho muito lindo que o online nos traz. Beleza pura? Eu espero te ver muito em breve, tá? De preferência na minha escola ou aqui no YouTube. Em breve a gente vai ter mais grandes nomes da história do yoga aqui no YouTube. Se não, a gente se vê no Instagram também. Um beijão e até a próxima.